E desde que conheceu Josué, Janete mudou completamente de comportamento. Tanto que agora a mulher virou uma verdadeira dona de casa, já que passou a cuidar pessoalmente das roupas do novo marido. Porém, a vida de Janete vai desmoronar mais uma vez, já que o maior segredo de seu passado será revelado. Mas antes da gente continuar com o vídeo, por favor, já me deixa o seu like, que é super importante. E se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrita. Agora me conta aqui nos comentários, qual é o maior segredo da Janete que você acha que será revelado? Bem, na minha opinião, qualquer coisa que aconteça com Janete é bem feito. Afinal de contas, nada justifica as maldades que ela fez com a Juliana. Janete está em seu quarto arrumando as coisas de Josué, quando Luísa entra e enfática diz: "O senhor Josué Medeiros me parece ser muito fiel à senhora." Janete concorda com a nova governanta, que de repente, mais uma vez, fala o nome completo de Josué. Nessa hora, Janete arregala os olhos e questiona: "Como foi que você chamou o meu marido?" Luísa então afirma que apenas o chamou pelo seu nome. E mais uma vez, Janete pede para que ela repita que nome o chamou. E aí, encarando-a, Luísa responde: "De senhor Josué Medeiros. Aliás, Josué Medeiros Filho, que é como ele se chama. Não é mesmo, madame?" Rapidamente, Janete nega, dizendo que a mulher está completamente enganada, já que ela tem certeza de que esse não é o nome verdadeiro do seu novo marido. E firme, Luísa fala: "Ora essa então, os documentos dele devem estar errados." E sem entender, Janete questiona de que documentos Luísa está falando. A governanta garante que são os documentos que ele guarda em uma maleta, que inclusive arrancou dela de forma bruta. Assustada, Janete quer saber onde essa tal maleta está. E Luísa diz: "Agora eu não sei mais, senhora. O senhor Josué deve ter dado fim a ela." Janete sente que o passado está batendo em sua porta e quer saber o que mais Luísa viu na tal maleta misteriosa de Josué. Sem entender direito o interesse de Janete, Luísa responde: "Pertences pessoais do senhor Josué e documentos." Janete então quer saber que documentos são esses. E Luísa garante dizendo: "Era a certidão de nascimento e o atestado de óbito do pai dele, entre outras coisas." Desesperada, Janete quer saber qual era o nome do pai de Josué. E Luísa responde: "Ora, senhora, se ele se chama Josué Medeiros Filho, como poderia se chamar o pai?" Janete, nessa hora, parece não acreditar no que está ouvindo. E Luísa continua a falar: "O que mais me chocou, senhora, foi a causa da morte do pai dele, que morreu por causa de um ferimento à bala na cabeça." Janete fica transtornada com a revelação, se senta e pede para ficar sozinha. Luísa fica sem graça e pede desculpas à patroa por ter revelado algo tão íntimo do passado de Josué. E fala: "Me perdoe, senhora." Luísa se retira do quarto, enquanto Janete fica sem acreditar em tudo o que descobriu. Nisso, Luísa chega na cozinha e Antônia questiona se a mulher realmente teve a coragem de contar toda a verdade a Janete. E Luísa responde: "Contei, Antônia. Eu não aguentava mais ver a pobre coitada ser enganada por esse cocheirinho." Antônia fica confusa e questiona o porquê de Luísa estar fazendo isso tudo, já que sempre odiou Janete. E Luísa então questiona:
O que você faria, Antônia, se alguém a rejeitasse, como ele me rejeitou? E entendendo onde Luísa quer chegar, Antônia fala: então era pro quarto dele que você corria todas as noites, não era? E com ódio, Luísa diz: e ele sempre me colocou porta afora, infeliz. Enquanto isso, Josué se encontra com Antenor e revela suas verdadeiras intenções ao falar. E foi aqui que eu vinha com ela, Antenor. Foi a única maneira que eu encontrei de me aproximar dela, já que eu nunca fui cocheiro nessa minha vida. Antenor então revela que já desconfiava que ele não era cocheiro, pois isso dava para perceber. Porém, ele fica mesmo chocado com a informação de que Josué era filho do barão do café, que acabou morrendo com um tiro. E Josué diz: e como bom capitão do mato que você já foi, o seu faro levou você a descobrir quem eu sou de verdade. Antenor então revela que foi juntando as informações que o próprio Josué contava, já que elas o deixavam intrigado. E Josué pede falando: eu não quero que a sua patroa fique sabendo disso, Antenor. Ela ainda não pode saber quem eu sou. Antenor então diz que sabe que ele deu um nome falso a Janete. Ele concorda e Antenor questiona: e o que o senhor pretende fazer com a madame? Com ódio no olhar, Josué rebate perguntando se Antenor, por acaso, sabe como o pai dele acabou morrendo. Antenor revela que sim, e Josué diz: o meu pai deixou tudo o que ele tinha em uma mesa de jogo, roubado pelo pai dela. À noite, Josué volta para casa e fica surpreso ao ver que Janete ainda está à sua espera. Ela o confronta questionando o porquê dele estar chegando tão tarde. Porém, Josué não gosta de ser confrontado e pede para que Janete pare com isso. Ela, a princípio, concorda e fala: eu quero esclarecer algumas coisas. Senhor Josué Medeiros Filho, por que o senhor me disse se chamar Monteiro Alves quando chegou a mim se dizendo um cocheiro? Josué arregala os olhos, mas logo volta a si e questiona quem deu essa informação a Janete, que direta responde: quem viu os documentos que o senhor traz em uma certa maleta, que de repente parece ter desaparecido dessa casa. E aí, encarando-a, Josué diz que já imaginava, e Janete questiona: e o senhor não se abala? E cínico, ele responde: e por que eu deveria me abalar, se o que você diz é a pura verdade? Janete então questiona se Luísa realmente não mentiu para ela. E Josué confirma e diz: ela não mentiu. Janete então questiona o porquê que ele mentiu para ela. E Josué responde: porque se eu tivesse me apresentado com o meu verdadeiro nome, com certeza você jamais teria me tomado como cocheiro da mansão do seu marido. Estaria enganado? Janete concorda e completa falando que seria justamente por causa do pai dele. E Josué diz: por causa do meu pai, que o seu pai roubou numa mesa de jogo. Janete se assusta com a raiva estampada na cara do marido e admite falando que nem se lembrava mais do pai dele. E Josué diz: mas eu me lembro do seu, senhora Janete Maliano. Um filho jamais se esquece que o seu pai tirou a vida por causa de dívida de jogo, ainda mais quando foi roubado. Janete, nessa hora, admite que seu pai sempre foi um viciado em jogo, porém que nunca foi um ladrão, e diz: pelo amor de Deus, eu nem sei do que você está me falando.
Josué continua a encará-la e diz que ela não faz ideia de quem era o pai dela. E Janete fala: o meu pai perdeu tudo por causa desse vício. E Josué rebate dizendo: mas não se matou, como o meu. Janete rebate falando que seu pai arruinou a vida da família, pois acabou perdendo tudo. E ele diz: e acabou a vendendo para aquele italiano. Janete concorda e fala: e acabou negociando as dívidas que contraiu com aquele carcamano. Josué, nessa hora, disse que ficou surpreso ao saber que Janete ficou casada tantos anos com Francesco, mesmo odiando ele. E abalada, Janete admite: só por causa do meu filho e porque eu era covarde demais para tentar viver sozinha. Josué, nessa hora, se dá conta do que realmente aconteceu e diz: pelo que eu estou vendo, você também foi vítima disso tudo. Janete se aproxima dele e fala: Josué, eu não acredito que meu pai tenha roubado o seu. Ele era um homem tão honesto. E indignado, Josué diz: pois eu vou contar parte da história que você não sabe. Já era madrugada e naquela mesa eles haviam perdido a noção do tempo. O meu pai já tinha perdido muito mais naquele momento e achava que a sorte estava com ele. Ele precisava apenas de uma carta. E se fosse a que ele esperava... Eu imagino como o meu pai voltou para casa. Deve ter se arrependido 1000 vezes por ter feito aquela loucura. Janete então quer saber como que Josué tem tanta certeza de que foi roubado pelo pai dela. E Josué diz: eu só fiquei sabendo tempos depois, quando um amigo do meu pai, que tinha devolvido as cartas naquela mesa, me confessou que, entre as cartas que ele havia devolvido à mesa, ele tinha devolvido um as. Janete pede então para que Josué lhe explique melhor, já que ela não entende nada. E ele acaba explicando que nunca poderia haver 4 as no jogo e que, portanto, o pai dele acabou sendo roubado. E Janete fala: eu sei o que você está falando, Josué. Meu pai também entregou aquela fazenda em um jogo de cartas. E ele diz: eu sei disso, minha querida. Somos os 2 vítimas disso tudo, não é mesmo? Ele então revela que chegou com um desejo de vingança. E Janete fala: nós 2 não podemos mais ficar juntos depois disso tudo. E a surpreendendo, Josué diz: e por que não? Se eu te amo? Janete então pede para que Josué não fale isso para ela. E a encarando, ele diz: basta uma palavra sua agora e eu não vou mais dormir nessa casa. E aí me conta o que vocês acharam aí desse segredo sombrio do passado da Janete ter sido revelado, já que o pai dela não agiu tão bem assim com o pai do Josué e acabou fazendo com que o homem tirasse a própria vida. Se fosse vocês no lugar da Janete, ficaria nesse casamento, mesmo sabendo que o seu pai foi o responsável por acabar com a vida de uma família inteira? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Para mim é uma situação muito complicada, né? Porque a Janete realmente está apaixonada pelo Josué. Mas diante dessa revelação, como confiar novamente nele? Enfim, mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo e tchau!